Por que Deus não levou direto aquele povo para a terra prometida? Se ele fez o mar se abrir, meu irmão, tu acha que ele não poderia pegar aquele povo inteiro, botar numa nuvem e transportar para a terra prometida? Tu acha que ele não poderia? Só piscar o olho e de repente... Não foi assim com o Filipe? Ele estava num local, daqui a pouco ele apareceu em outro, só para pregar a palavra, de ensinar a Deus ao eunuco. Deus não poderia fazer assim com aquele povo? Poderia. Só que entenda, o desejo de Deus era ter um tesouro pessoal. Meu irmão, tu sabe o que é tesouro pessoal? Vamos lá, uma coisa de valor, de muito valor, você deixa em qualquer lugar, à vista de todo mundo? Com certeza não. Teu celular novinho, aquele iPhone novinho que teu pai te deu, tu deixa dando sopa em qualquer lugar? Duvido. Só se ele estiver bem velhinho. Quando estiver bem velhinho, tu deixa, né? Tu chega assim, taca. Mas quando tá novinho, aquela coisinha assim, intacta, bonitinha, tu tem todo o cuidado do mundo, não é? Então, o tesouro pessoal fala de cuidado, fala de zelo, fala de carinho. Ninguém pega um tesouro e guarda de qualquer maneira. Se você for numa casa de alguém muito rico, né, que tem muitas joias, com certeza vai ter lá aquela caixinha que fica escondida lá dentro, naquele lugar reservado, com a joia mais preciosa que aquela família tem. Não fica assim dando sopa para todo mundo. Então veja bem, o que significa ser o tesouro pessoal de Deus? O que Deus queria quando pega aquele povo, arranca das mãos de Faraó e leva aquele povo para o deserto? Eu vou derrubar isso aqui, gente. Desculpa, estou brincando. Olha só, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim reino de sacerdotes e uma nação santa. O propósito de Deus para nós, e eu digo para nós porque já aqui diz respeito a nós. Já aqui. Porque esse povo era descendente de quem? Vamos lá. Esse povo era descendente de quem? De Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, ó: bendita serão todas as famílias da terra. De você, Abraão, através de você, virá alguém. E por causa de você, todas as famílias da terra serão benditas. Quem estava incluído nesse todas as famílias da terra? Você. Só que entenda, Israel foi só o início desse propósito. Que o propósito de Deus é ter um povo, um reino de sacerdotes. E você vai ver essa história se concluir de Gênesis e Apocalipse. Mas o que eu quero que você se atente é que para ser esse tesouro pessoal de Deus, esse tesouro intocável, para ser essa pessoa que ninguém pode tocar, que ninguém pode ferir, que ninguém pode fazer com que você seja arrancado da mão dele, ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus, diz a palavra de Deus. Mas para ser esse povo de propriedade particular do Senhor, esse tesouro pessoal tem uma condição. Não dá para ser um tesouro pessoal sem fazer isso que ele pede. E ele fala logo no início do versículo, ele fala: agora, se me obedecerem fielmente. Se me obedecer é uma condição, sim. Você só se torna um tesouro particular se
me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança. O que é aliança, gente? O que é aliança? Aliança não é só um anel que a gente coloca no dedo quando a gente casa ou quando a gente fica noivo, não. Aliança diz respeito a um contrato de fidelidade. Você tem um compromisso com alguém. E dentro desse compromisso existem regras a serem cumpridas. Só dizer para o meu esposo que eu amo não é nada, se esse amor não for acompanhado de atitudes. Então, aliança, compromisso, requer seguir regras. Existem regras a ser seguidas. E eu quero fazer uma pequena ilustração aqui com vocês, só para poder a gente se movimentar aqui. Tem uma galera, cadê o pessoal do teatro que estava aí? Já vem cá, essa menina aqui e vocês dois. Vem. Veja bem. Olha só que coisa linda. Qual é o seu nome? Aquele, que coisa bonita, né? Vou fazer. Veja bem, imagina só essa situação. Fica aqui. Aquele é recém-casada com, só um exemplo, não tem? Um Tarcísio, recém-casado. Imagina. Acabaram de dizer sim no altar. É de faz de conta, colega. É de faz de conta. Tá se perequetando aí, depois de um dia inteiro de trabalho. Primeiro dia que ele voltou da lua de mel, que foi trabalhar. Imagine só a situação. Aí ele está chegando em casa. Está se arrumando. Aí encontra a esposa dele se arrumando. Aí ele pensa com ele. Faz a cara assim. Ué, será que eu esqueci alguma data especial? Imagina a situação. Aí ele fica pensando. Eu acho que eu vou dar uma de João sem braço para ela não brigar comigo. Que eu devo ter esquecido alguma data. Para ela estar se emperequetando toda. Aí ele chega e fala assim. Amor, já preparei o espaço onde a gente vai jantar. Aquele restaurante que você gosta. Ele não sabe de nada, gente. Ele está fazendo de conta. Mas aí ela faz também uma cara de... Ué, não estou entendendo. Aí ela fala assim, meu amor, eu vou sair hoje. Aí ele mais uma vez faz aquela cara de não sabe nada lá. Como assim vai sair? Aí ele pergunta, ué, você vai sair para onde? Aí aquele fala assim, não, eu vou sair, eu vou naquele restaurante onde você me levou na primeira vez, que a gente foi, que eu gosto muito, mas eu vou com o meu ex-namorado. É estranho isso, né? Quem se assustou com uma coisa dessa? É óbvio que é uma coisa muito estranha. Uma pessoa casada sair com outra pessoa sozinha já é estranho. Agora tu imagina sair com um ex-namorado. Que casamento esquisito é esse? Que coisa estranha é essa? Fala uma coisa, esse esposo vai deixar isso barato? Vai deixar isso barato? Óbvio que não. Por quê? Porque os dois selaram um compromisso aonde? No altar. Diante de Deus e diante das pessoas. E esse compromisso diz o quê? Exclusividade. Pode sentar, obrigada. Exclusividade. Veja bem, no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você assinou um contrato de exclusividade. E esse contrato de exclusividade tem sim muitos benefícios. Mas principalmente, existem muitos detalhes que você precisa seguir. Tem regras nesse relacionamento. Uma vez que você é casado, você não vai sair com qualquer um. Eu sou uma mulher casada, hoje eu não saio com as minhas amigas quando eu quero. Tem que primeiro combinar aqui, meu bem, isso. Agora com filho, então, menos ainda. Aí que não sai mesmo. Então,
não, gente. É exclusividade. O nosso relacionamento com Deus requer exclusividade. Veja bem, você achou estranho? Não achou estranho quando viu a cena de uma esposa falando que ia sair com uma outra pessoa? Não é estranho para nós isso? E agora, quando você decide sair com seus antigos amores, e eu estou falando, sabe de quê? Daquilo que te aprisionava. Porque antes, quando você não tinha Jesus, você era escravo do pecado. Só que agora em Cristo você é liberto. O sangue de Jesus derramado na cruz te tornou limpo novamente. Te tornou essa nação santa, esse povo adquirido. Você foi comprado por um alto preço. Sabe o que isso significa? Que você é propriedade de Deus. Você pertence ao Senhor. Você foi comprado. Só que entenda, não dá agora para você voltar. Eu fui comprado, fui lavado, fui liberto, fui transformado. Aí agora eu volto a praticar as mesmas obras de antes? Eu volto a me sujar na imundície da mentira, da prostituição, de tantos pecados que são cometidos nessa geração? Não dá. Quero que você abra aí comigo em Deuteronômio 10, 12. A gente vai ler mais um versículo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. Veja bem as regras desse relacionamento, desse contrato. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que o tema. O Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que obedeça aos seus mandamentos e aos decretos do Senhor que hoje lhe dou, para o seu próprio bem. Veja bem, é para o seu próprio bem. Regras precisam ser seguidas, não é por uma questão de opressão, porque o nosso Senhor não nos oprime. Tanto que somos livres. Livres sabe para quê? Para escolher não pecar. Antes você era escravo, pecava deliberadamente. Agora você é livre para escolher pecar e não pecar. Isso é liberdade. Liberdade não é fazer o que bem... Tem gente que acha que é livre porque eu posso sair a hora que eu quero, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso fazer. Tem gente que acha que isso é liberdade, mas isso é uma escravidão. Porque ele não consegue não beber, ele não consegue não fumar, ele não consegue largar esses vícios. Liberdade é você ter a escolha e você escolher realmente aquilo que você quer. É você poder escolher, eu não quero isso porque isso aqui vai me fazer mal. Eu não vou fumar esse baseado porque isso vai me fazer mal. Eu não vou escutar essa música porque essa música vai me deprimir. Eu não vou assistir esse filme, esse vídeo, porque isso vai me fazer pecar. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É você poder escolher. Agora, quando você é escravo de algo, você não escolhe. Você não escolhe. E o que mais a gente vê são pessoas achando que é livre, mas são verdadeiros escravos do pecado, do mundo, mas acham que são livres. E eu vou falar 4 condições aqui que ele fala, né? A primeira é temas ao Senhor. Temor. Por que devemos temer ao Senhor?
Abra aí em Provérbios, que a gente vai ler um pouquinho, tá, a Bíblia, tá bom, gente? Abra aí, Provérbios 14, 27. Por que nós devemos temer ao Senhor? Meu provérbio saiu. Tem aqui não, né? Cadê meu provérbio? Sumiu. Achei, escapuliu. 14, 27. Diz assim: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Meu irmão, sabe por que você precisa temer o Senhor? Porque se você não tiver temor do Senhor, você peca. E o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. Precisamos temer ao Senhor. Guarda isso no teu coração. Se você não tiver temor do Senhor no teu coração, você pode estar aqui dentro da igreja, você pode levantar tua mão e fechar o olho para orar. Não adianta, você vai pecar. Porque a única coisa que te impede de viver uma vida de pecado é o temor do Senhor. Porque entenda uma coisa, aquilo que Jesus já tinha que fazer na cruz, Ele já fez por você. Agora é a sua vez. É a sua vez. É a sua vez de se desprender esforço. Sem temor do Senhor, você não consegue parar de pecar. Sem temer a Deus, você não consegue deixar o pecado. Nós acabamos de ver uma ilustração aqui de uma peça. O que faltou para aquela moça? Temor do Senhor. Porque se ela tivesse tido temor do Senhor, ela não teria pensado duas vezes. Quando ela lembrou, porque o Espírito Santo nos lembra, né? Para você ir para minha casa, para você me buscar em comunhão. Se ela tivesse ido, não tinha sido pego pelas armadilhas do inimigo. Olha só, vamos ler mais uma vez, ó. Guarda isso. Provérbios 14, versículo 27. O temor do Senhor é a fonte da vida. Você quer viver? Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. E afasta das armadilhas da morte. Presta atenção. O inimigo está o tempo todo armando armadilhas para te pecar. Para fazer você cair. Para fazer você pecar. Existem inúmeras armadilhas do inimigo sendo preparadas para você pecar, para você sair da igreja, para você se desviar. Inúmeras. Nós temos um inimigo incansável. Sabe por quê? Ele já está condenado, para ele não tem jeito. Então sabe qual o único propósito da vida dele é atrapalhar os planos de Deus. E ele sabe que para Deus você é um tesouro pessoal. E sabe o que ele quer? Arrancar esse tesouro da mão do Senhor. Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 2, versículo 6. João capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma permanecer nele deve andar como ele andou. Diz ali no texto de Deuteronômio que precisamos andar em seus caminhos. Andar em seus caminhos. O que significa andar em seus caminhos? É andar como ele andou. É seguir os passos de Cristo nosso Senhor.
Porque veja bem, quando você foi feito, foi formado à imagem e semelhança de Cristo, o pecado entrou e fez com que você ficasse deformado. Essa imagem de Deus na sua vida ficou deformada por causa do pecado. E sabe o que você precisa agora? Voltar ao plano original, que é ser a imagem e semelhança de Cristo. E sabe como você se torna semelhante a Jesus? Imitando seus passos, sendo como Jesus, fazendo aquilo que Jesus fez. Andar em seus caminhos é andar como Ele andou. E Jesus não andou por aí pecando. Jesus não andou por aí xingando. Jesus não andou por aí desobedecendo pai e mãe. Jesus não andou por aí fazendo aquilo que Ele queria. Muito pelo contrário, Ele falou: eu faço aquilo que meu Pai manda eu fazer. Eu falo aquilo que meu Pai manda eu dizer. Precisamos seguir os passos de Jesus. Que andeis em seus caminhos. É andar como Ele andou. Na sua conduta, lá no seu colégio, antes de tomar qualquer atitude, pensa assim: Jesus faria isso? Lá dentro da sua casa, quando você estiver com muita raiva do seu pai e da sua mãe, eu sei como é, que eu já fui adolescente também. Muita raiva, vai orar, meu irmão. Não maltrata seu pai e sua mãe, não. Quantos adolescentes ferem o pai e a mãe com palavras? Quantos jovens? Aí vão se arrepender lá no leito de morte. Eu tenho uma prima que no dia da morte do pai dela, ela chorava tanto, que parecia que estava passando mal. Só que, sabe como é que o pai dela morreu? Numa discussão com ela. Ela falou tanta coisa que o pai infartou na frente dela. Aí adianta se arrepender ali? Ela pedia perdão ali, o pai dela, no leito de morte. Mas ele estava morto. Pensa aí um pouquinho. Está nervoso? Vai esfriar a cabeça, meu irmão. Mas não maltrata seu pai e sua mãe, não. Tem gente que maltrata o pai, às vezes a avó que cuida, ou alguém que cuida. Maltrata com palavras. Isso não estava no script para dizer não, mas se o Espírito Santo está mandando falar, é porque é para alguém. Amém? A outra coisa é que me ame e sirva. 1 João capítulo 3, 18. Pertinho aí. 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e verdade. Presta atenção. Deus ama os louvores que saem da tua boca, mas Ele ama muito mais as suas atitudes. Ele se deleita quando você levanta a sua mão, quando você adora em espírito e em verdade. Mas Ele ama muito mais quando você adora varrendo a sua casa, quando a sua mãe pede. Lavando o banheiro, quando você não está com vontade, mas porque seu pai pediu, você fez. Ele ama muito mais quando você obedece, quando você se submete, do que quando você simplesmente canta que o ama. Porque palavras para Deus não são nada, se não for acompanhada com atitude. Amar a Deus é isso. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Quantas pessoas se derramam aqui, né? E xalaia para cá, xalaia para lá. Mas dentro de casa é terrível. Só o pai e a mãe sabem o que passa. Não amemos apenas de palavra. Amém? E a quarta e última coisa, ele diz que obedeça aos mandamentos. Êxodo 19:5, a gente já leu. A gente vê que aquele que obedece, a obediência gera recompensas. Por que precisamos obedecer? Porque a obediência gera recompensas.
Se você for ler todo o Pentateuco, né, a trajetória do povo de Israel lá saindo do deserto, chegando na terra prometida, principalmente o livro de Números, que vai falar ali sobre como aquele povo foi morrendo, foi ficando no meio do caminho, né, e uma nova geração é levantada para possuir a terra prometida. O livro de Números é chato pra caraca de ler, eu sei. Mas tem tantos tesouros escondidos, se eu fosse você, lia. O povo o tempo todo reclamava, o tempo todo. Aí eu estava lendo um texto hoje que, em determinado momento, eles tinham que passar por um lugar na terra de Edom, só que eles não deixaram. Aí eles tiveram que dar a volta, porque não encontraram passagem ali naquela terra. Aí o povo começa a reclamar no ouvido de Moisés. Ah, mas nos trouxeram aqui para que morramos. Não tem água, não tem comida. Gente, Deus mandava maná. A roupa do corpo dele não se rasgava. A sandália não se gastava. E aquele povo estava reclamando. Sabe o que Deus faz? Olha só o que Deus faz. Manda um monte de cobra. Começa a picar o povo. Aí diz que uma renca de gente morre. Que foi assim que o povo foi morrendo no meio do deserto. Eles pecavam, presta atenção. Eles pecavam, Deus vinha com as pragas para o povo. Para aquele que pecasse, morria. Aí, para que a mão de Deus estava pesando sobre aquele povo cessasse, Moisés tinha que interceder. Aí o Moisés intercedia e Deus parava com o negócio ali. Era assim, o tempo inteiro. Foi assim que aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Porque não obedeceram, murmuraram, não se submeteram. Aí Deus vinha. Teve um episódio que Deus fez a terra se abrir. Puf, engoliu uma família inteira. Meu irmão, tu tem noção do que é isso? Imagina tu tá aqui, andando aqui, ó, achando que tá tudo bem. Daqui a pouco a terra abre assim, ó, e fecha. Porque foi isso que aconteceu. Não foi simplesmente abriu, não. Abriu, fechou. Engoliu uma família inteira. Foi assim que aquele povo ficou no deserto. Aquele povo que era para ser propriedade exclusiva. Aquele povo que foi separado para ser uma nação santa. Aquele povo que havia recebido uma bênção. Que dizia, olha, aonde vocês entrarem, eu vou dar essa terra por possessão. Contra quem vocês guerrearem, vocês sairão vencedores. Porque eu vou guerrear por vocês. Aquele povo que era abençoado. Estou falando. Desculpa, gente. Eu falei que eu ia derrubar alguma coisa. Eu sou desastrada assim mesmo. Desculpa aí, tá, gente? Preste atenção. Aquele povo que foi escolhido, separado, para ser abençoado, para ser uma propriedade exclusiva, particular de Deus, ficou no deserto. Deus cumpriu sua promessa? Sim, mas uma nova geração foi levantada. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que ele fala se cumpre. Se ele falou que o povo de Israel ia entrar na terra prometida, isso ia acontecer, e como aconteceu. Só que aquele povo rebelde, desobediente à sua voz, que estava ali no deserto, mas estava pensando nos seus amores do Egito, esse ficou, morreu no deserto, não passou pelo tratamento, não passou pela transformação. Eu quero que você entenda, entenda o seguinte: você é povo escolhido, comprado com alto preço de sangue. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por você, para tornar você um povo exclusivo de Deus. E nada pode te tocar. O inimigo não pode te tocar. Ninguém pode te tocar. Você foi escolhido para ser o povo mais feliz dessa terra, o povo mais vencedor dessa terra. Mas entenda, é necessário temer, andar em seus caminhos, amá-lo e servi-lo, e obedecer todos os seus mandamentos.
essa aliança tem condições. E quando essas condições não são cumpridas, é morte na certa. Para encerrar, não vou ler porque o texto é muito grande, mas eu vou contar para você essa história. Lá em Números 22, tu vai ver em Números, capítulo 22, 23, 24, 25. Aí o desfecho lá no capítulo 30, depois se você quiser e for muito inteligente, você vai ler em casa. Vai contar a história de um homem chamado Balaão. Quem já ouviu essa história? Quem conhece? Aquele profeta que conversou com a mula, sabe? É um dos textos mais engraçados para mim na Bíblia. Eu morro de rir quando ele começa a bater na mula e a mula fala com ele e ele responde a mula. Meu irmão, se eu estou com a mula fala comigo, eu saio correndo, eu não vou conversar com a mula. Ele bate um diálogo com a mula, cara. Ele bate um papo legal com a mula. Meu irmão, se eu estou andando, o cachorro começa a falar comigo, eu vou sair correndo, cara. Tu imagina? Pelo amor de Deus. Uma vez, eu lembrei agora de uma situação, foi com o pastor Aguinaldo. Ele foi meu líder de adolescente. A gente estava lá no meio do deserto, que a gente evangelizava lá no deserto do Roncalho, que hoje está cheio de casa, mas antigamente tinha nada. A gente estava lá evangelizando e de repente veio um boi, uma vaca, sei lá o que era, com os olhos vermelhos para o nosso lado assim. Aí ele olhou assim, essa vaca não está pura não. A gente, ó, levantamos a mão, repreendemos e ó, metemos o pé. Gente, uma vaca olhando, rosnando para você. Tu vai fazer o quê? Vai ficar ali parado? Balaão, meu irmão, ouviu a mula falar com ele, dialogou com a mula. Falou com a mula. Então eu morro de rir. Toda vez que eu leio esse texto de Balaão com a mula, eu me escangalho de rir. Mas eu quero que você se atente ao seguinte nessa história. Veja bem, Balaão era um profeta naquele tempo. Era um profeta que não fazia parte do povo de Israel. Era um profeta, mas diz a Bíblia que Deus falava com ele. Aquilo que ele abençoava, era abençoado. Aquilo que ele amaldiçoava, era amaldiçoado. Aí, o rei dos Amalequitas, Baraque, envia algumas pessoas para oferecer dar umas ofertas para ele, falando assim, ó, eu preciso que você venha amaldiçoar o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel estava avançando. Aonde eles chegavam, eles venciam o inimigo. Chegavam a uma determinada terra, eles chegavam lá e eles venciam. Dizimavam aquele povo. Eles com medo falaram assim, esse povo não tem nada que pare esse povo. Presta atenção, o inimigo sabe que nada pode te parar. Amém? O inimigo sabe que você é povo abençoado e nada pode impedir essa bênção na sua vida. E o rei dos Amalequitas, ele sabia que aquele povo era abençoado. Mas ele falou assim, tem um profeta lá, que aquilo que ele abençoa é abençoado, aquilo que ele amaldiçoa é amaldiçoado. Vou dar umas ofertas para ele, ele vai vir aqui e vai amaldiçoar esse povo, e eles não vão conseguir entrar aqui na minha terra e conquistar aqui o meu território. Aí ele chega lá, aí Balaão fala assim, fiquem aqui comigo essa noite que eu vou ver o que Deus vai falar a respeito disso. Aí ele vai lá consultar o Senhor, aí o Senhor fala assim com ele, eu não posso amaldiçoar um povo que eu abençoei. Aí Balaão vai lá e fala, ó, eu não posso fazer isso porque Deus falou que não dá. E aqueles homens insistem, aumenta o número de oferta. Aí o olho de Balaão, ó, cresceu por causa das ofertas, né? Aí ele vai, vou consultar o Senhor mais uma vez. Veja bem, cara, Deus já falou uma vez que não tinha condições. Ele vai lá de novo e tenta. Aí Deus falou assim, tá bom, você pode ir com eles. Gente, cuidado, presta atenção, cuidado com o sim de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Cuidado quando Deus disser sim para as suas orações. Que isso, Pri? Quando a gente não ora pedindo o sim de Deus, cuidado com o sim de Deus. Cuidado. Porque
Todas as vezes na Bíblia que eu vi Deus falando sim para algumas pessoas, na verdade, Deus estava falando assim: é o que você quer? Então seja feita a sua vontade. Diz a Bíblia lá em 1 Coríntios que Deus os entregou aos seus próprios desejos carnais. Sabe o que é isso? Deus falou assim: seja feita a sua vontade. Aqui, ó, eu não tenho nada a ver com isso. É o que você quer? Não faço o que você quer. A minha vontade não é essa. Deus já tinha deixado claro que a vontade dele não era essa. Mas Balaão insistiu. Aí ele foi com aqueles homens com os amalequitas. No meio do caminho apareceu um anjo lá com a espada desse tamanho, só que ele não viu. Quem viu foi a jumenta. A jumenta vai e se desvia. Aí ele vai e bate na jumenta. Aí o anjo aparece de novo na frente da jumenta. Aí a jumenta se desvia de novo. Pela terceira vez que a jumenta vê o anjo com a espada desse tamanho, ela não tem para onde ir, ela para. Aí ele bate na jumenta mais forte. Aí Deus abre a boca da jumenta. A jumenta fala: por que você bateu em mim 3 vezes? A culpa não é minha. Aí ele começa a bater um papo com a jumenta ali nessa ocasião. Aí, de repente, Deus abre os olhos dele. Aí ele vê um anjo com a espada gigantesca. Ele fala assim: ó, eu quero matar você, não é a jumenta não. O problema não é com a jumenta não. O problema é aqui com você. Eu vim aqui para acabar com sua vida. Mas Deus não tinha deixado ele ir? Sim. Mas cuidado com o sim de Deus. Porque nem sempre o sim de Deus é a vontade dele. É Deus simplesmente deixando você fazer a sua vontade, porque você quer tanto que ele deixa. De uma maneira assim bem ilustrativa para você entender. Certa vez eu lembro quando eu era criança, minha mãe comprava salsicha, botava lá na geladeira e eu ia lá pegar uma salsicha escondida. Aí um dia ela falou: ué, cadê a salsicha que eu ia fazer o cachorro quente? Já tinha acabado. Ela foi no mercado, comprou 1 quilo de arroz e falou: agora você vai comer tudo. Meu irmão, até hoje salsicha é um negócio assim que até como, mas é um negócio que não me agrada muito, por causa daquela época. Ela falou: é isso que você quer? Então toma. Gente, cuidado com o sim de Deus. Porque nem sempre o sim de Deus é a vontade dele. E só para terminar, para você entender o desfecho dessa história. Deus falou para aquele povo assim, ó: eu não posso amaldiçoar aquilo que eu já abençoei. Só que sabe o que Balaão fez junto com os amalequitas? Você vai ver isso lá em Apocalipse também. Eles armaram um esquema, e lá no capítulo 25 de Números, depois você vai ver, que eles começaram a enviar mulheres para corromper os homens do exército do povo de Deus. Eles começaram a infiltrar mulheres para quê? Porque eles falaram assim: não podemos amaldiçoar um povo que é abençoado por Deus, mas se eles pecarem, Deus vai trazer a justiça. Deus vai pesar a mão sobre eles. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles deixaram se corromper por aquelas mulheres amalequitas. E o que aconteceu? Veio uma praga sobre o povo liberado por Deus. Balaão conseguiu amaldiçoar aquele povo abençoado? Não. O próprio povo se corrompeu, fazendo com que Deus amaldiçoasse. Meu irmão, eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo te dizer nessa noite, mas a única coisa, a única pessoa que pode te tirar da mão de Deus é você mesmo. Sabe aquela música do vilão sou eu? É exatamente isso aí. É desse jeito aí. Ninguém pode te arrancar da mão do Deus vivo, todo-poderoso, que tem domínio sobre todas as coisas. Mas você pode sair. Uma vez me perguntaram: por que Deus deixou a árvore da vida no meio do jardim? Porque se ele sabia que o homem ia pecar. Simples. Porque Deus não quer escravos. Ele quer livres.
E a árvore da vida ali no meio do jardim, junto com a árvore lá do bem e do mal, era a porta de entrada e de saída. Deus nunca quis escravos. Ele sempre quis filhos obedientes. Amém? Eu espero que Deus tenha falado muitíssimo ao seu coração nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos. Quero orar por você. Eu já fui adolescente, já passei também pela juventude, hoje eu estou velhinha. Mas eu sei as guerras que você enfrenta. E o que Deus quer de você? Tão somente que você o ame, que você obedeça a seus mandamentos, que você ande em seus caminhos e que você o tema. Teme ao Senhor, meu amado, para que você não morra. Ande como Jesus andou, para que você pare de pecar. Sabe por quê? O pecado gera morte, te separa de Deus. Satanás não pode tocar na sua vida. Não pode. O diabo não tem domínio sobre as coisas, ele não pode tocar em você. Mas você pode se afastar de Deus. Você pode. Então eu quero te perguntar nessa noite, o que tem minado as suas forças, que tem feito com que você se volte para outros amores? O que tem feito com que você não ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento? O que você precisa abandonar? O que você precisa largar? Você precisa entender nessa noite, ninguém pode tocar na sua vida, porque a sua vida pertence ao Senhor. Você foi comprado com alto preço de sangue. Mas você precisa se posicionar, você precisa despertar para quem você é em Deus. Você é um povo escolhido, você é uma nação santa. Mas se você não despertar para isso, você vai ficar no meio do deserto como aquele povo. Deus vai cumprir a sua promessa. Um dia Jesus voltará. E está cada vez mais perto desse dia acontecer. Jesus Cristo está voltando. O seu reinado vai ser estabelecido nessa terra. Nós iremos passar a eternidade ao lado do nosso rei. Só que isso é apenas para aquele que é exclusivo dele. Só para quem tem um contrato de exclusividade. E eu quero te convidar nessa noite, você que quer ser exclusivo, fique de pé nesse momento. Fique de pé. Eu quero te convidar a vir aqui até o altar do Senhor simbolicamente. Venha, sai do seu lugar, nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus juntos. E eu quero que você renove nessa noite a sua aliança com Deus.